Então esse curso e essa mentoria em cima desse curso, ela tem praticamente 4 módulos só para falar mentalidade, cara. Como que eu penso o dinheiro, porque tudo começa na forma que você pensa e encara as coisas, né? Então tem essa mentoria estruturadinha, assim, que eu vou desde o comecinho até explico cada um dos ativos financeiros e tal. E tem uma mentoria que é por hora, né? Que às vezes você tem uma dúvida mais pontual, que nem atendi um casal esses dias, eles querem se casar e agora eles vão precisar comprar o carro. E aí? Financia o carro ou compra? Ou aluga. A gente fez a conta, ou aluga, exatamente. Né? É uma opção também. Tem que fazer a conta pra ver. E aí a gente faz isso na mentoria e aí é o valor por hora. Que resultado que você teve aí nessa conta? Então, nesse caso, a pergunta era financiar a diferença do valor ou sacar o dinheiro da aplicação e quitar, né? Não tava na conta alugar o carro. E aí, que conta que a gente fez? O que é mais caro? O que tá dando mais lucro? Deixar o dinheiro aplicado, que estava rendendo menos de 1% ao mês, ou financiar um carro e pagar 3,5% ao mês de juros, né? A resposta é vale a pena você sacar o dinheiro aplicar, e pagar... Pagar à vista. Pagar à vista, né? Porque senão você tá ganhando 1% nesse dinheiro e tá perdendo 3,5% no financiamento. E aí você tá falando de um carro zero ou seminovo? Esse caso era um carro zero. Ela ia dar de entrada e ia ter que financiar a diferença lá, um pouco mais de 10 mil reais. O carro zero já não é um bom investimento, né? Por que não é, cara? Porque existe um negócio chamado depreciação, né? Que é quanto que o seu carro perde de valor quando você compra ele e, enfim, você comprou e você vai vender esse preço, esse desconto é a depreciação. E carros novos perdem cerca de 20% do valor deles por ano, né? Então, basicamente, é que agora deu esses últimos meses aí... Ficou meio maluco, aconteceu uma loucura aí na FIP, né? Subiu e tal, mas via de regra, o que a gente vê? Você comprou hoje um carro zero, tirou da concessionária por 100 mil, você vai vender ele no próximo ano, você pega 80, né? Cai mais ou menos 20%. Sim. Então, por isso não é tão bom negócio nesse ponto de vista. Você compraria o quê? Um seminovo hoje? Se você chega lá e fala, com o efeito de perder menos dinheiro, sim, 2, 3 anos de uso? Cara, eu compraria um 19, 18. Ou alugaria, Gustavão? Will, alugar é caro, né? Eu nunca fiz essa conta, cara, na verdade. Depende, não. Às vezes não é muito caro, não. É praticamente o mesmo valor de uma parcela, só que você não tem custo com seguro, você não tem custo com manutenção, você não tem custo com nada. E a cada ano você troca. Tem Acho que depende do caso, né? Tem um lado bom também. Eu confesso que eu tô um pouco por fora dessa conta aí. Eu vou ficar devendo. Eu vi algumas pessoas explicando, comparando, mas recentemente é a média de R$ 2.500 por mês, você pega um carro zero de aluguel. A média é de 2 a 2,5. Um carro de 100 mil aí. Tem que fazer as contas, colocar no papel para ver se compensa ou não. Que tem vários custos. Muita gente tem dúvida sobre isso. Ou comprar ou alugar. Porque o carro tem a vantagem de você comprar ele quase sem entrada, né? Só que também quanto mais se financia, mais juros você vai pagar. Exatamente. Se você fizer a conta lá na frente, você pagou 3 carros, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você hoje, recebesse uma casa de herança, você ficaria com a casa ou você venderia e aplicaria esse dinheiro? Venderia e aplicaria o dinheiro. Faria exatamente o que eu estou fazendo. Aumentaria as posições da minha carteira de investimento atual. Nas mesmas porcentagens que elas estão hoje. Compensa mais do que deixar uma casinha lá alugada lá. Muito mais. É a conta que a gente falou, né? Se eu deixo o imóvel para ser alugado, eu vou receber em média 0,5% do valor do imóvel, né? Se eu invisto o meu dinheiro na renda fixa, tá dando mais ou menos 1% ao mês. Então o dobro, né? E aí existe um ativo financeiro chamado fundo de investimento imobiliário, que ele é igualzinho você ter uma casa alugada, só que você, na verdade, você tem shoppings, galpões logísticos, é uns trem mais chique, assim. Então, imagina o seguinte, é uma empresa que tem vários imóveis, esses imóveis são locados para vários inquilinos, né, para vários empresas, enfim, e eles pagam aluguel para essa empresa, e essa empresa cobre os custos e distribui esses dividendos para todos os donos, os cotistas desses fundos. E essa grana é isenta de imposto de renda hoje. Então, eu tinha um imóvel alugado há alguns anos atrás e, a hora que você vai fazer a declaração de imposto de renda,
Se você recebe direto do cara, né? Se você não paga o carnê-leão, que você desconta todo mês imposto, você vai fazer na declaração de ajuste, você cai para trás, meu. O tamanho do desconto do imposto de renda sobre essa grana de aluguel que você recebe. Então tem isso e tem o fato de que o fundo de investimento imobiliário rende mais do que o aluguel de um imóvel físico. 15%, né? Imposto de renda. É, Aluguel. depende do ativo, né? Depende do ativo. Alguns ativos chegam a ser 22,5% e é uma tabela regressiva dependendo do tempo que você deixa. Ativos de renda variável costumam ser... Eu acho que tem alguns que são 20%. O day trade 20%. 20% e tem alguns que são 15%. Mas o fundo de investimento imobiliário é isento de imposto de renda no dividendo. Então aquela grana que cai na sua conta já está paga. Entendi. E assim, tem muitas vantagens em relação a você ter uma casa. Por quê? Porque você tem uma casa. Se ela fica desalugada, meu querido, você tem os custos dela lá. Sim. E você perdeu a renda. Isso não acontece no fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque são vários imóveis e vários inquilinos, né? Então, se um sai, meu querido, não faz nem fá nem fu na sua carteira, né? Não muda muita coisa. Então, tem essa questão da segurança. Você tem uma administração profissional que vai ficar cuidando de reformar o seu imóvel, vai ficar se preocupando com os contratos, vendo níveis de vacância, né? E, enfim. E aí você tem liquidez, quer dizer, se você falar hoje, não quero mais morar aqui, eu vou vender minha casa, eu vou comprar outra. Você não faz isso do dia pra noite. Não. Pra você fazer isso do dia pra noite, você vai queimar um montão de dinheiro, né? Você vai perder um montão de grana, né? No fundo de investimento imobiliário, meu querido, você entra das 9 às 5 lá com o mercado aberto, você bota uma ordem de venda lá, no minuto seguinte você tá com a grana no bolso. Agora, para fazer uma conta bem simples, então, o cara tem uma casa de 500 mil, se ele for alugar, ele vai alugar por 0,5%. Isso, Então, 2,5%. é a mesma coisa da poupança. A poupança não é 0,5%? A poupança é 0,5% ao Se ele mês. tivesse esses 500 mil simplesmente na poupança, ele economizaria todo aquele trampo de ter o inquilino lá, Sim, muitas vezes até acabando com a casa, né? Exatamente. Tem gente que nem todo mundo pensa igual, né? Tem gente que cuida, mas tem gente também que, porque paga aluguel, vai lá, judia, depena a casa. Então o cara corre muito menos risco com dinheirinho lá na poupança. é verdade. É uma referência, né? Pode ter gente que cobra mais que isso, pode ter gente que cobra menos, mas as porcentagens que a gente usa pra calcular. Agora, gente, por favor, poupança não é investimento não, né? Você pode estar com recebendo certeza. 1%, 1 e pouco por cento aí na renda fixa, né? Bem maior. A grana da poupança de segurança, que é esse dinheiro que a gente tem, que ele precisa de liquidez, né? Eu preciso poder sacar ele quando eu quiser. Essa grana sim faz sentido eu deixar numa aplicação de baixa rentabilidade e alta liquidez. Aí pode ser a poupança, porque é uma grana que eu não tô preocupado com rentabilidade, né? Eu sei que ela não vai render muita coisa. Eu tô preocupado com liquidez ali. Então pode ser... Dinheiro na mão. Exatamente. Pode ser Tesouro Selic, é um lugar para deixar essa poupança. Pode ser fundo de investimento de renda fixa, fundo de investimento atrelado ao CDI. Ou pode ser poupança, caderneta de poupança, para o objetivo de poupança de segurança. Tudo isso é 0,5%? Não, Tesouro Ou Selic varia? não. Não. O Tesouro Selic ele vai pagar o quanto tiver a taxa Selic mais uma pequena porcentagem. Então hoje o Tesouro Selic está pagando 12% ao ano. Então dá mais 13, do até que subiu recentemente, 13,25. Dá mais do que 1%, então. Dá mais. Puxa. Mas também porque a inflação tá gigante, né? A inflação tá mais de 10% ao ano. Né? Mas nesses tipos de aplicação você não rentabiliza muito. Você praticamente fica ali bem próximo da inflação. Em alguns momentos você vai perder para a inflação. Você sabe que a taxa Selic ela fica correndo atrás da inflação, né? Quando a inflação sobe, eles sobem a Selic para tentar arrefecer o mercado e abaixar a inflação. E fica nesse jogo eterno, né? Sempre foi assim no Brasil, né? Sempre. Sempre foi.